Não, eu não acredito em inspiração para escrever. Zé Maria, o escritor Stephen King, em seu livro sobre a escrita, diz que se você não estiver disposto a sentar a bunda na cadeira por horas e horas, é melhor desistir de ser escritor. É isso mesmo? É isso mesmo. Escrever é um trabalho que exige muita determinação, muitas horas sentado, muita solidão e muita disposição para o trabalho, de refazer, ler de novo, começar de novo, jogar fora. É um trabalho realmente que exige muito da pessoa. Não só a solidão, o isolamento, mas horas e horas e horas. O Stephen King podia até dizer que é fácil de escrever, já que ele produziu mais de 60 romances. Mas ele sabe que não é. Mesmo ele, com todo o sucesso que tem, com tanta obra, sabe que escrever é uma dificuldade imensa. Precisa ter muita coragem, muita disposição e é muito trabalho. Muitas horas de bunda sentada na cadeira, como ele diz. Neste caso, o que você recomendaria, José Maria, para essa turma nova aí que está querendo se iniciar no trabalho da escrita? Quem está começando a escrever tem que ler muito, tem que aprender com quem já trilhou parte do caminho. Não há segredo fora desse. Tem que estudar, tem que ler, tem que aprender, tem que ler outros escritores, ver como eles deram soluções para os enredos, para as estruturas, para as construções de personagem. Sem perceber, o novo escritor, o aspirante a escritor, vai aprendendo lendo. E, claro, praticando diariamente, se possível, se não com uma rotina muito eficaz, quer dizer, sempre trabalhando. Não se afaste muito tempo do seu texto. Continue mexendo, tem hora que é uma angústia muito grande para qualquer um, viu? Um escritor famoso, grande, talentoso, gênio, prêmio Nobel, está sempre dizendo, é muito difícil escrever, sofro muito para escrever, então não se angustie. Leia e escreva e repita, e escreva e repita. E leia muito, sempre. É o conselho que todos os grandes escritores dão para os seus leitores ou para os seus discípulos de literatura. Você acha que suas obras são politicamente engajadas ou um escritor não precisa se preocupar com isso? Um escritor tem que ser, antes de mais nada, autêntico. Engajado ou não, autêntico. Eu acho que uma boa obra, nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Então o escritor, se ele é um sujeito engajado, se ele tem preocupações sociais, se ele tem angústias sociais, se ele tem angústias políticas e consegue pensar uma história onde essas angústias façam sentido e de alguma forma deem o recado dele, ele vai acabar fazendo uma obra interessante. Se ele parte de uma causa para inventar uma obra, tem muita chance de ser uma obra artificial. Isso é comum na história da literatura, a gente encontrar obras muito artificiais porque o escritor quis ficar bem com uma causa ou quis defender uma causa. É meio difícil. Eu acho que o escritor tem que ser, antes de mais nada, autêntico. Dono dele mesmo, sem ficar com amarras, peias, compromissos antes de escrever. Sei que essas palavras podem até ser mal interpretadas num momento como os de hoje, mas eu acho a autenticidade acima de tudo. Voz literária, personalidade literária. O que você quer dizer? Quem é você? Qual é o seu mundo? Isso é a obra, isso é o escritor. Essa é uma pergunta que eu sempre faço porque ela causa polêmica, ela causa uma enorme discussão. José Maria, você acredita em inspiração para escrever? Não, eu não acredito em inspiração para escrever. Escrever é sentar e buscar a inspiração, esperar que ela venha, e se não vier, trabalhar no texto que já foi pronto ou criar coisas novas. Inspiração é meio desculpa. Não escrevi porque eu não tive inspiração. Acho que a gente tem que ter rotina. Com a rotina, a inspiração vem, com o silêncio, a concentração, a leitura do trecho que já se fez, ou a busca sentado, calado, buscando o começo de um texto, de um parágrafo, de um capítulo. É assim que é trabalho. Inspiração eu acho que ajuda. Então, você está tomando um café, vem uma ideia. Eu nem diria que é inspiração, vem uma ideia, mas que já estava meio te perseguindo
nas suas angústias de achar o caminho. E aí você senta lá e trabalha. Mas eu acho que é mais trabalho, como diria, já ouvi por aí, 5% inspiração, 95% suor, trabalho e dedicação. Você tem 2 romances publicados. Fala pra gente aqui qual é a sensação que o escritor tem ao colocar o que tradicionalmente a gente chama de ponto final na obra. Quando colocamos um ponto final num romance, se eu tivesse que escolher uma palavra para definir esse momento, essa sensação, é de alívio. Logo depois a gente descobre que é um alívio momentâneo. Mas é um alívio, porque a gente já tem a ideia de que a história foi contada, não está pronta, com certeza não está pronta. Nós vamos voltar a ela várias vezes, nós vamos reescrever várias vezes, mas esse é um outro trabalho, é um trabalho esse sim, quase gostoso, porque você já tem a história toda, você já sabe, você vai procurar pontos que estão obscuros, pontos que estão confusos, alguma passagem de tempo que está errada, alguma informação que pode estar errada, mas na verdade a sensação de concluir um romance é de alívio, alívio total. À luz da sua experiência, José Maria, você acha que escrever é um trabalho bom, é um trabalho gostoso, é um trabalho prazeroso? Por tudo que nós já conversamos aqui, escrever está muito longe de ser um trabalho prazeroso, pelo menos no sentido mais comum que a gente dá à palavra prazer ou prazeroso, né? Escrever exige muita dedicação, muito trabalho, muitas horas sozinhos, abrindo mão de algumas coisas para poder ficar concentrado, para ficar solitário, para conseguir escrever. Então eu diria que não é um trabalho fácil, nem gostoso, nem prazeroso. É um trabalho necessário, a gente tem aquela necessidade, tem aquela vontade que nos empurra, seja para o computador, para a caneta, para a máquina de escrever, se alguém ainda escreve em máquina de escrever, mas enfim, é uma vontade, uma necessidade e quase uma obrigação emocional. Mas gostoso, prazeroso não é, dá muito trabalho. E agora responde para a gente o seguinte: um escritor, ele nasce feito ou ele se torna um escritor? Não, um escritor não nasce feito, ele se forma. O que pode nascer com a pessoa é uma certa sensibilidade, um certo jeito de olhar para o mundo, uma certa vontade de ficar sozinho, uma capacidade inata de observação. Enfim, o mundo toca a pessoa de um jeito muito particular e muito especial. Mas isso não é um escritor, isso é só uma pessoa sensível. Não é? O escritor começa a partir daí. Essas são características talvez necessárias para um escritor, mas o escritor se forma. Ele tem que começar a ler os mestres, ler os que aprenderam, passaram na frente dele, ler como se constrói uma história. É técnica, como se constrói um romance, como se constrói o que é um conto, o que é uma novela, o que é um romance. Não é? Um romance tem estrutura, o romance pode começar pelo final, pode começar... Isso é técnica. Então um escritor, na verdade, ele se forma a partir das referências que ele vai acumulando ao longo da vida. Tanto a experiência de vida, como as observações, mas principalmente leitura, muita leitura, e claro, já falamos aqui, muita determinação para o trabalho, como diz o querido Stephen King, sentar a bunda na cadeira e trabalhar. O escritor se forma. Eu às vezes me pergunto e agora transfiro esta pergunta para você, José Maria. Você acha que vale a pena escrever, insistir em escrever, num país onde tão poucas pessoas leem? Valer a pena vale, porque a motivação que nos leva a escrever, ela dificilmente é financeira. A gente sabe que é muito difícil viver de literatura. Uns poucos escritores conseguem, não é? Então a gente tem uma necessidade de escrever. Então valer a pena vale, até porque a gente não pode fugir disso. Não dá para evitar isso. Eu tenho uma frase que foi eu mesmo que inventei, que eu costumo brincar, o seguinte: a arte é tudo aquilo que a gente não consegue evitar. Ou seja, é quase uma obrigação, é quase uma condenação escrever. De fato, é muito triste escrever num país em que há pouquíssimo nível de leitura, há pouquíssimos leitores, escolas precárias, professores
esforçados, lutando com muita dificuldade, mas sem condições de estimular. Livro, de certa forma, é caro para todo mundo, é caro para a editora que faz, é caro para a pessoa que compra, enfim, é muito triste, meio desolador, mas vale a pena, eu diria que vale, professor, porque a gente não escreve motivado por razões muito externas, não, são razões internas, são razões que nos obrigam a dizer alguma coisa. Nós temos uma história para contar, nós queremos contar essa história e ninguém nos tira essa vontade, nem as dificuldades que encontramos pelo caminho. A propósito da pergunta anterior, por que se lê tão pouco no Brasil? O que você acha disso? Leitura é um hábito. Se a gente não tem o hábito, a gente não vai ler. Num país tão desigual como o nosso, onde as escolas sofrem com muita dificuldade, onde o poder público dificilmente se interessa para valer pela educação, e professores que não têm condições de se aprimorar, de entender a evolução da molecada e aí conseguir encontrar um mecanismo de criar nessa criançada, nesses jovens, o hábito de ler, nós vamos ser um país que lê pouco sempre. O segredo é esse, um hábito. Temos que cultivar esse hábito, temos que incentivar as crianças de todas as formas. Isso não isenta os pais, não. Independentemente de classe social, os pais, mesmo que pobres, têm a obrigação de estimular, de comprar um livro, de levar os meninos para passear numa biblioteca, para passear numa livraria, não é? É um processo de educação, viu, professor? Difícil. Dá uma tristeza na gente ver um país tão grande, de 200 milhões de habitantes e com tão poucos leitores, mas infelizmente é uma questão de hábito. Nós não encontramos ainda a maneira de criar hábito num número cada vez maior de pessoas, infelizmente. Ler é hábito. O seu primeiro livro lançado, e o mais conhecido, chama-se Menino Pelado. Eu já tive a oportunidade de ler, gostei muito e agora estou relendo alguns trechos aqui e ali, né, para fazer alguns registros. Responde aí pra gente como é que foi o processo de criação e de construção, de elaboração desse livro. Menino Pelado é um livro inspirado em acontecimentos da minha infância. Ele reflete a vida de famílias que viviam em canteiros de obras de uma construção de estrada nos anos 60 no interior da Bahia. Minha família era uma dessas famílias. Eu era lá uma criança de 5 anos de idade, mas aquilo me marcou muito. Depois nós mudamos de vários acampamentos, que serão objeto dos próximos livros. É uma tetralogia, ele é o primeiro, Menino Pelado é o primeiro livro dessa tetralogia. Mas é um livro ficcional. Na verdade, eu me inspirei naquele ambiente, naquelas pessoas, naqueles tipos, naqueles acontecimentos, mas é um livro, é um romance ficcional. Não é a biografia de ninguém, não é a biografia daquelas famílias e não são tão poucos memórias da minha vida. Não é? Eu juntei um monte de situações e construí uma história dentro com aqueles personagens, com aquelas famílias, e com uma preocupação muito, muito intensa. Eu queria que o ambiente fosse um personagem do livro. Então o leitor vai perceber que ao longo do livro, em todos os capítulos, o ambiente surge como com descrições muito pormenorizadas, muito detalhadas, porque é um livro que eu queria que o ambiente tivesse presente o tempo todo como pano de fundo da história, porque o que me tocava muito naquele universo era o ambiente. A dificuldade das famílias, as casas cobertas com palha de coqueiro, sem médico, sem escola, sem saúde. Era uma dificuldade muito grande e aquela resiliência daquelas pessoas, daquelas famílias, era uma espécie de esperança. Trabalhar naquela construtora, ainda que muito difícil, era melhor do que a vida que eles levavam com muita dificuldade na roça. Então eu quis que o ambiente fosse um personagem. E criei personagens da minha percepção, da minha infância. Eu não sou personagem, eu não estou retratado no livro em nenhum personagem. Não tem nenhum personagem ali que se pareça muito com o que foi a minha vida. O que eu fiz ali foi construir uma história em torno de um ambiente e de tipos que eu vi e depois me contaram, e nós ficamos 15 anos nessa construtora. Ao longo desses anos todos eu fui escutando as histórias desses personagens, tipos muito diferenciados, era um agrupamento de pessoas diferentes, vindo de lugares diferentes, normalmente de Minas Gerais, mas de lugares diferentes. Muitos costumes, crenças, confusões, ciúmes, inveja,
tudo que compõe o universo humano tinha ali naquele agrupamento, naquele acampamento de 3 ruas de terra. Essa é a história desse livro. Eu carreguei esse livro comigo por uns 30 anos, pensando em fazê-lo. Comecei, nunca dei cabo dele. Só em 2017 que eu consegui realmente achar uma voz narrativa, achar quem ia contar a história, e aí contei a história e, graças a Deus, está sendo muito bem recebida pelos leitores. Essa é um pouco, resumidamente, a história de Um Menino Pelado.